A paz do Senhor, amém? Eis-me aqui novamente para trazer uma palavra de Deus aos seus corações. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente. E a paz do Senhor a todos, amém? Eu vou deixar hoje uma palavra que fica em Salmos 127. O livro de Salmos é um livro muito abençoado, porque cada versículo, cada capítulo desse livro fala do amor de Deus, do amor que Ele tem por nós, amém? A confiança em Deus produz frutos. Se nós não confiarmos em Deus, nós não teremos fruto. Fruto não quer dizer alimento. O fruto do Espírito Santo, que possa se habitar entre nós, nas nossas vidas, dentro do nosso coração. Então nós temos que crer e confiar que Deus tudo Ele fará em nossas vidas. Porque a partir do momento que a gente confia em Deus, Ele vai construindo e trazendo aos poucos os nossos frutos. E cada dia nós recebemos um fruto diferente. Ontem, a última mensagem que eu deixei para vocês, eu falei que eu ia contar um testemunho para vocês, testemunho de vida, porque essa palavra fala muito também ao meu coração, principalmente pelo fato da confiança que eu depositei em Deus e deposito até hoje. Eu estava numa situação financeira meio precária e eu estava com uma dívida no banco. E essa dívida eu não podia pagar. Mas daí eu coloquei a minha fé em Deus e confiei no que Ele faria por mim. Eu depositei a minha fé, a minha confiança nele, porque muitas vezes a gente ouve esse testemunho de outras pessoas e fica imaginando, Senhor, por que não acontece comigo? Porque aqui só comigo é diferente. Não, ele não é diferente. A diferença é que uns confiam e outros não. E a partir do momento que a gente bota o nosso medo, a nossa insegurança na frente de Deus, nada nas nossas vidas acontece. E assim aconteceu comigo. Eu resolvi colocar a confiança de Deus na frente do meu medo, da minha preocupação e da minha aflição. O banco me ligou e eu não sabia o que dizer para eles e falei para eles que eu não tinha condições de pagar aquela dívida, se eles podiam renegociar para mim. E eu renegociando, eu teria que ficar mais 12 meses pagando um contrato que eu tinha acabado de quebrar. Então eu conversei com eles e de repente Deus tocou no meu coração de pedir para eles aguardarem um pouco. E eu entrei no aplicativo do meu banco. Falei, olha, aguarda um minutinho que eu vou dar uma olhada no aplicativo do meu banco e já eu respondo para vocês. Isso quer dizer, eu não sabia o que ia acontecer, mas Deus tocou no meu coração de entrar no aplicativo do meu banco. E eu não estava com dinheiro suficiente para pagar essa dívida. O dinheiro que eu tinha no banco era um resíduo, né, um restante do dinheiro do mês passado, que eu guardei pensando na hipótese deles fazerem um novo acordo, né, da minha dívida, e eu dar de entrada aquele valor simbólico, porque era muito pouco. Só que no momento que Deus fez com que eu entrasse ali no meu aplicativo, para a honra e glória do Senhor, o dinheiro estava lá. Irmãos, não me pergunte como que aquele dinheiro apareceu na minha conta. Eu sabia a quantidade que eu tinha na conta. Só que aquela quantidade que apareceu não foi muito, claro, mas foi o suficiente para mim não deixar o acordo que estava em meu nome quebrar. Eu consegui o dinheiro. Eu não. Deus enviou para mim o dinheiro da minha fatura que eu precisava pagar, que eu não tinha pago. Eu tinha deixado água, luz, tudo por pagar, preocupada com
com essa fatura. E Deus foi lá e me mostrou: filha, abre seu aplicativo, que o dinheiro que você precisa está lá. Claro que ele não me trouxe riquezas, não pagou todas as minhas contas, mas naquele momento de aflição que eu estava, ele foi lá e refrigerou o meu coração. Então é isso, esse testemunho eu quero deixar para vocês entenderem que nem tudo está no nosso alcance, mas está no alcance de Deus. Dívidas nós vamos ter o resto da vida enquanto nós vivermos. Preocupação, aflições. Só que se nós não colocarmos Deus na frente de tudo isso, a gente nunca vai conseguir vencer. A gente sempre vai ter algo para reclamar, para murmurar, para se preocupar. Então, que nesta noite vocês possam colocar Deus na frente de todos os obstáculos que apareçam na vida de vocês, no problema que apareça na vida de vocês. Coloca Deus na frente, confia nele e ele tudo fará. Tudo ele fará o que vocês precisam, porque tudo é no tempo de Deus. Eu nunca imaginava que Deus poderia me abençoar tão grandemente como Ele me abençoou esse mês. Então, eu vou deixar esse Salmo 127 para vocês entenderem que a confiança que nós depositamos em Deus, ela nos traz frutos. E eu tive a prova desse fruto. E eu tenho certeza que pela fé e pela confiança que eu deposito no meu Deus, no nosso Deus, nesse Deus tão grande, mais fruto Ele trará em minha vida e na sua vida. Basta crer e confiar. E o Senhor não edifica, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é que se levantem de madrugada e repousem tarde, comendo pão de dores, pois assim Deus dá aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como setas da mão do valente, assim são os filhos tidos na juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando falar com seus adversários à porta. Amém? No primeiro versículo, o sentido dele é que a fé contrasta a suficiência de Deus com a insuficiência do homem. Para Deus, nós temos que crer que tudo é suficiente em nossas vidas, porque a nossa insuficiência é a suficiência de Deus. Os nossos pesos, nossos fardos pesados, é leve nas mãos de Deus. Por isso que nós temos que confiar nele, acreditar que ele tudo fará. No segundo capítulo, inútil é que se levante de madrugada e repousam tarde, comendo pão de dores, pois assim Deus dá aos seus amados sono. O argumento nesse versículo é que Deus dá a seus seres queridos, enquanto dormem, tesouros pelos quais os homens trabalham duro em vão, desde cedo até a tarde. Hoje muitos saem de madrugada para trabalhar, para ganhar o seu alimento, o seu dinheirinho suado. Mas pensa se não fosse o descanso de Deus, o refrigério de Deus em nossas vidas. Porque nós trabalhamos o dia inteiro, nós se cansamos, nós fadigamos, nós ficamos exaustos, estressados, cansados. Mas quando chega a noite, o que Deus faz conosco? Deus nos dá o refrigério. Porque se não fosse a noite que Ele tem nos dado para descansar, se deitar na sua cama, colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir um sono tranquilo,
Como que você iria acordar no outro dia para trabalhar? Você ia ter forças para trabalhar? Para lutar novamente, porque o nosso dia a dia é repetitivo. Vocês já imaginaram que o nosso dia é repetitivo? Todos os dias nós temos uma tarefa. Você que trabalha aí, você aí do outro lado, que tem seu trabalho, que tem seu emprego, vocês sabem que todos os dias vocês têm que estar no horário certo, bater seu ponto, trabalhar, fazer novamente todas as tarefas que vocês fez no dia anterior. O mesmo cansaço, a mesma exaustão, o mesmo estresse. Mas quando você chega em casa, mesmo cansado e estressado, quando você se deita na sua cama, Deus traz o refrigério no seu coração. Porque é no momento que você esquece todo o estresse, toda a sua exaustão e acorda um novo ser. Porque é isso que Deus faz conosco. Deus nos traz refrigério todos os dias. Por isso que nós temos que crer e acreditar nesse Deus tão grande, nesse Deus maravilhoso. Eis que os filhos são herança de parte do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. O Senhor será cheio de... a casa construída pelo Senhor será cheia de filhos, construídos com pedra viva. Uma multidão de pecadores redimidos que nenhum homem pode contar. Nós somos crianças na presença de Deus. Ninguém é adulto na presença de Deus. Nós todos somos crianças, somos filhos de Deus. Nós somos aqueles filhos bons, aqueles filhos rebeldes, aqueles filhos ruins. Mas nós somos filhos dele. E ele não deixa de cuidar de cada um de nós. Apesar de errarmos todos os dias. Porque todos os dias nós temos um erro. Nem que seja um erro pequeno, mas nós temos. Esse erro é o nosso pecado. Deus não gosta dos nossos pecados, mas Deus nos ama. Porque Ele tem misericórdia com os pecadores. Mas Ele espera que cada um procure não pecar mais. Como setas na mão do valente, assim são os filhos tidos na juventude. Deus está construindo a casa espiritual dos filhos. O valente é o Senhor Jesus Cristo. Estes filhos amados, impulsionados por Ele, serão mais do que vencedores. O que nós seremos? Mais que vencedores, porque nós somos filhos dele. Nesse versículo aqui, ele fala dos seus filhos. Quem são os seus filhos? Somos nós. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo e acreditar que nós somos mais que vencedores. Bem-aventurados o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando fala com seus adversários à porta. O homem é Jesus Cristo. O grande preço pago por ele no Calvário não foi em vão. Milhões de pessoas afluíram e juntaram-se à sua bandeira, e as portas do inferno não têm prevalecido contra eles. Amém? O Senhor Deus mandou seu único filho para apagar todos os nossos pecados. Ele fez com que nós fôssemos redimidos através do seu filho, que morreu por nós, mas ele ressuscitou. Ele não continuou morto, ele ressuscitou para nos mostrar que ele é Deus, que o Filho dele é onipotente, onisciente, é o ômega e o alfa. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então, que vocês possam acreditar mais em Deus, porque nesta noite Deus manda dizer para vocês: confie nele, acredite que tudo ele fará na vida de vocês, e ele fará grandemente. Ele fará coisas que vocês vão ficar
vão parar, vocês vão se olhar e pensar, meu Deus, como pode? Por quê? Como aconteceu? Porque eu fiquei, nesse testemunho que eu contei para vocês, quando eu voltei a ligação e falei, não, pode mandar a fatura que eu vou pagar agora. Em nenhum momento eu falei para a pessoa o que aconteceu, mas o meu coração ficou, meu Deus, o Senhor é maravilhoso, obrigada, Senhor, obrigada, meu Deus. E é isso que nós temos que fazer todos os dias, agradecer a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas. Agradeça a Deus, não murmure, não reclame. Quando vocês pensarem em murmurar, agradeça. Faça uma oração a Deus, tenham intimidade com Ele, porque é isso que Deus quer de nós, nossa intimidade. Tira um tempo para Ele. Por mais cansado que vocês estejam,